Olá pessoal, vamos iniciar mais um assunto hoje. Vamos tratar do método de Newton-Raphson, que é um método utilizado para encontrar raízes de funções. Existem funções que você consegue resolver facilmente, né? Um polinômio de segundo grau, por exemplo, uma equação de primeiro grau, uma função de primeiro grau, você encontra a raiz muito facilmente, né? Igual a zero, você resolve a equação simples. Para uma função de segundo grau, você tem a fórmula de Bhaskara, que é uma fórmula fechadinha. Para a equação de terceiro grau, você também consegue encontrar quarto grau. Só que à medida que vai aumentando o grau da equação, primeiro grau é muito simples. Segundo grau dá um pouquinho mais de trabalho, mas ainda é simples. A gente tem a fórmula de cabeça. Terceiro grau existe fórmula fechada, mas já é mais sofisticado, já é mais difícil. Quarto grau já é um trabalho considerável. Você já deve considerar usar outras ferramentas. Quinto grau você já não consegue resolver de maneira trivial. Então, o método de Newton ele vem exatamente para ajudar a resolver esse tipo de problema. Você tem uma função que é complicada, você não consegue resolver, uma equação que você não consegue resolver numericamente, analiticamente, né? Cosseno de x igual a x, é uma equação transcendental. Você não consegue resolver isso aqui de maneira simples, de maneira rápida. Então você precisa de um método numérico para ajudar a resolver esse tipo de problema. E o método de Newton, ou método de Newton-Raphson, às vezes você vê com as duas terminologias, ele vem exatamente para ajudar nessa solução. Então vamos iniciar com um problema aqui. Vamos pensar em um problema. Suponha que você chegue a uma loja de carros, certo? Suponha que os carros estão num preço mais acessível. E então eu vou passar o seguinte problema. Você tem um carro que está lá sendo vendido por R$ 18.000. R$ 18.000 é o valor do carro. E aí você pode também, você pode fazer o seguinte, não posso pagar à vista, então eu vou dividir aqui em parcelas de R$ 375. Vou zero aqui, né? Parcelas de R$ 375. E aí você gostaria de saber o seguinte, certo? O carro custa 18 mil, eu vou pagar 375 por mês durante 5 anos, com N igual a 5 anos, né? Em 5 anos. Aí você pode perguntar, qual a taxa de juros envolvida nessa operação? Então, para você encontrar essa taxa de juros, você teria que resolver a seguinte equação. 48x, que multiplica 1 mais x elevado a 60, menos 1 menos x mais x, aliás, elevado a 60, mais 1 igual a zero. Eu vou chamar isso aqui de equação 1. Os detalhes de como formular essa equação a gente vai ver na nossa aula de exercícios. Na segunda aula de exercícios, eu resolvo um problema que a gente deduz essa formulazinha. Então, assim, para você resolver um polinômio, veja, isso é um polinômio de grau 60. Então, você não vai resolver isso analiticamente. Não é viável você resolver isso, um polinômio dessa natureza na mão. Na verdade, você nem consegue resolvê-lo na mão, resolvê-lo analiticamente. Daí a necessidade de usarmos um método para agilizar a nossa solução, para agilizar a nossa vida. Então, de onde é que a gente vai partir? Primeiramente, a gente tem que olhar para o gráfico dessa função. E aí o gráfico a gente pode vê-lo aqui ao lado. Tá aqui. Ele vai ter um comportamento mais ou menos desse jeito. Eu retirei esse gráfico, essa figura de um livro, mas é interessante que a gente saiba como construir esse gráfico. Então, vamos usar uma ferramenta aqui do curso já, o Python. Ele pode nos ajudar a construir. É possível construir também no Excel, mas eu vou construir essa figura no Python. Então eu vou importar aqui
bibliotecas numéricas, p import matplotlib pyplot splot e vamos lá. Eu vou dizer que o x é o np.arrange. Para fazer essa figurinha, ele vai de 0 até 0.012. Então, tudo bem. Então, vai de 0 até 0.012. E eu vou caminhar de 0.0001. 001. Terceira casa decimal. Esse é o meu x. O meu y vai ser essa fórmula, né? 48 vezes x vezes 1 mais x elevado a 60 menos 1 mais x elevado a 60 mais 1. Esse é meu y. Então, para construir nosso gráfico, plt dot plot xy. Eu vou querer que as divisões sejam a cada 0.02. Então, eu vou botar um plt x tix as divisões no eixo x. Eu vou fazer um np.arrange começando em 0. Opa, aqui. 0, indo até 0.12, indo a cada 0.002. Eu vou botar também vou destacar o eixo do x, ax hline, em y igual a 0. Eu vou colocar uma cor midnight blue e o tipo de linha, né, o line style, eu vou colocar a linha mais simples que temos. Por fim, eu vou mostrar o meu gráfico. Show. Pronto, tá aqui. Essa é a nossa figurinha. Essa é a mesma figurinha que representa essa aqui, que já está pronta. Mas um bom exercício é você tentar reproduzir, um bom exercício de métodos computacionais de programação, é você tentar reproduzir essas figurinhas que a gente vê nos livros, nas apostilas. Está aqui ela. Então vale a pena aprender a trabalhar com ferramentas gráficas. Mas vamos lá. Estamos aqui, já aprendemos a reproduzir o gráfico. Agora a gente vai passar para o método de Newton propriamente dito. Para que esse método funcione, você tem que dar um chute inicial. A ideia para você encontrar a raiz, essa raizinha aqui, essa raiz aqui, né, esse pontinho, marcar de verde, pronto. Para você encontrar essa raiz, a ideia por trás do método de Newton é escolha um ponto x1, está aqui. Um ponto x1, marque. Esse ponto x1 vai ter uma imagem f de x1. Aqui no eixo y. Calcule a tangente nesse ponto. E aí você vai ter essa reta L, a reta tangente. E quando você olha onde ela vai bater aqui no x, você vai chegar no x2. Observe que esse x2 ele está mais próximo da minha raiz do que o x1 inicial. O x1 é meio que um chute mesmo. Você vai conjecturar qual vai ser o x, você vai dar um chute inicial. A partir do x1, você calcula a imagem, calcula a derivada no ponto, do ponto x1, f de x1.
A partir dessa reta derivada, você vai para o y igual a zero, ou o intercepto x da linha L. E aí você vai encontrar um x2 que está mais próximo da sua raiz. Fazendo isso diversas vezes, olha o que a gente vai ter aqui, ó. Chega no x2, calcula a reta derivada. A reta derivada vai bater aqui no x3. Olha o x3 como já está perto da raiz. Já está bem pertinho. Aqui já está marcado um x4. Né? Tá aqui, ó. Já está marcado um x4. Ou seja, à medida que você vai fazendo esse método repetidas vezes, então você vai se aproximando da raiz. Essa é a ideia do método de Newton. E como formalizar isso matematicamente? Vamos para cá. Qual a definição de derivada? Olha, a definição de derivada é f' de x é um f de x menos um f de x1, ou seja, a derivada de x no ponto x1, f' de x1, sobre x menos x1. Aqui é a derivada no ponto x1. Esse é o ponto que me interessa. Eu vou substituir f de x, eu vou escrever como sendo um y. Certo? Vou jogar nessa equação aqui agora, que vai ter o mesmo sentido, não muda. Então, reescrevendo aqui a equação, nós temos f' de x1 igual a y menos f de x1 sobre x menos x1. Então, vou só reescrever aqui, vou dizer que y menos f de x1 é igual a f' de x1, que multiplica x menos x1. Isso aqui é uma equação que vai resolver nossa vida de maneira geral. Certo? Isso aqui é uma equação geral, já conhecida da gente desde cálculo 1. Como é que a gente vai aplicar agora essa equação, essa definição de derivada, para o cálculo de uma raiz? Então, a gente está calculando a derivada no ponto x1. E essa vai ser o nosso coeficiente angular da nossa reta derivada. Mas o nosso interesse mesmo é encontrar essa raiz aqui, a raiz R. Para encontrar a raiz R, a gente não encontra diretamente, a gente vai bater primeiro nessa x2. Então, vamos calcular essa reta aqui no ponto x2. Então, eu vou usar aqui x2 e o f de x2. Mas quanto é que é o f de x2? O f de x2 é zero. Bato na origem aqui, ó. Então, eu vou aplicar esse ponto nessa minha equação. Como é que vai ficar? Y vai ser igual a zero, menos f de x1 igual a f' de x1, x2 menos x1. Olha só quem apareceu aqui. O x2 é exatamente o que nós estamos procurando. Na verdade, estamos procurando o R. Como não encontramos o R diretamente, a gente vai aproximando do R. Então, o ponto mais próximo aqui você tem x1, x2 e R. E o x2 está mais próximo do R do que o x1. O x1 foi um chute aleatório, foi uma conjectura. Então, vamos calcular quem é esse x2. Sabendo que esse x2 a gente pode se aproximar um pouco mais da nossa raiz. Então, vamos aqui. x2 vezes f' de x1 menos x1 vezes f' de x1 é igual a menos f de x1. Então, x2 f' de x1 é igual a x1 f' de x1 menos f de x1. Passando o f' de x1 dividindo, nós temos que x2 é igual a x1 f' de x1 sobre f' de x1 menos f de x1 sobre f' de x1. Então, a gente pode fazer um cancelamento aqui.
E ficamos com x2 é igual a x1 menos f de x1 sobre f' de x1. Mas o x2 ainda não é nossa raiz. Veja que ainda há uma certa distância aqui. Então vamos tentar aproximar mais. Vamos calcular um x3. Vamos diminuir essa distância. Aqui o x3. Como é que a gente vai calcular o x3? Se nós fizermos todos os passos anteriores, nós vamos chegar à conclusão de que o x3 é o x2 menos f de x2 sobre f' de x2. E nós podemos prosseguir para encontrar um x4, que chega um pouco mais perto. Olha o x4 aqui. Nós podemos prosseguir. x5, x6. Então, de maneira geral, nós podemos escrever que xn mais 1 é igual a xn menos f de xn sobre f' de xn. Essa equação, ela sintetiza, né, o método de Newton, ou Newton-Raphson. Então, se os números xn ficam cada vez mais próximos de r, né, eles vão ficando cada vez mais próximos de r à medida que o n vai crescendo. Então, a gente pode dizer que essa sequência ela converge para R. Uma forma de nós representarmos isso matematicamente é que o limite de x, n, quando n vai para infinito, é igual a R. Lembrando que nem sempre esse método vai funcionar. Veja, por exemplo, esse caso aqui, na figura 4. Você tem um x1, aqui, você chuta um x1. A raiz está aqui, está relativamente próxima. Aí você faz o cálculo, aplica lá o método de Newton e você cai nesse x2 aqui. A distância aqui, ó, é maior. Você foi para mais longe da raiz. O que mostra que esse método ele tem algumas falhas. Ele não consegue acertar sempre. Não é um método 100%. Existem outros métodos mais sofisticados. A gente vai ver na próxima aula de exercícios, na primeira aula de exercícios, aliás, na segunda, que há situações em que o método de Newton falha. A gente vai ver exatamente esses casos. Vamos fazer um exemplo de aplicação? Exemplo 01. Começando em x1 igual a 2. Encontre a terceira aproximação x3 para a raiz da equação. X ao cubo menos 2x menos 5 igual a 0. Esse x1 aqui é subscrito. X3 também é subscrito. Como é que a gente vai resolver esse problema? Vou dar aqui a cor da canetinha.
Então, a gente vai ter que aplicar o método de Newton, certo? Então, vamos identificar logo quem é o nosso f. O nosso f de x vai ser x ao cubo menos 2x menos 5. E a nossa derivada, porque nós precisamos de derivadas, né, no método de Newton, então vai ser 3x ao quadrado menos 2. Essa é a informação de que precisamos. Então, a fórmula geral do método de Newton nos diz aqui, está aqui escrito, olha, xn mais 1 é igual a xn menos f de xn dividido pela derivada, f' de xn. Então, xn mais 1 é igual a xn mais menos f de xn sobre f' de xn. O meu primeiro x vai ser x1 igual a 2. Então, vamos calcular aqui. x1 mais 1 é igual a x1 menos f de x1 sobre f' de x1. Então, x2 é igual a x1 é 2, menos f de 2 sobre f' de 2. Vamos parar aqui. Vamos calcular quem é o f de 2 e quem é o f' de 2. Para fazer esse cálculo, vamos lá. F de 2. Quem é f de 2? O f é 2 ao cubo menos 2 vezes 2 menos 5. Isso aqui é igual a 2 ao cubo. 2 à terceira vai dar 8 menos 4 menos 5. 8 menos 4 vai dar 4. 4 menos 5 vai dar menos 1. Então, f de 2 é igual a menos 1. Quem é f' de 2? F' de 2, o f' é 3x ao quadrado menos 2. Então, vai ser 3 vezes 2 ao quadrado menos 2. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 3, 12. 12 menos 2, 10. Então, f' de 2 é igual a 10. Pronto. Agora é só jogar esses valores de volta na nossa equação. Vamos ter que x2 é igual a x1, que é 2, menos f de 2 é menos 1, sobre f' de 2, que é 10. Então, x2 é igual a 2 mais 1 sobre 10. Fazendo as contas, a gente vai encontrar que x2 é igual a 2,1. A questão não acabou, porque ele pede para nós irmos até o x3. É isso que nós temos que procurar, x3. Então, vamos aplicar novamente o método. Quem é x3? x3 é x2 mais 1, que vai ser x2 menos f de x2 sobre f' de x2. Quem é x2? x2 é 2,1 menos f de 2,1 sobre f' de 2,1. Vamos calcular aqui. Então, x3 é igual a 2,1 menos, aliás, no timer aqui, né? Para calcular logo quem é o f de 2. Para baixo. F de 2,1, aliás. F de 2,1 vai ser, quem é o f? O f é x ao cubo menos 2x menos 5. Então, vai ser 2,1 ao cubo menos 2 vezes 2,1 vezes 2, né? Pode ser vezes 2, menos 5. Vamos ver a calculadora aqui para fazer então. Vamos o Python mesmo, né? Vou usar o Python aqui. Dois ponto 1 elevado à terceira menos 2 vezes 2,1 menos 5. Pronto, tá aqui. Vou arredondar para 0,061.
0,061. Aproximado. E quem é a derivada? 2,1. A derivada é 3 vezes x ao quadrado menos 2. Então, é 3 vezes 2,1 ao quadrado menos 2 é igual a 11,23. Se fizer as contas, vai dar 11,23. Então, podemos voltar agora aqui. x3 é igual a x2, que é 2,1 menos f de 2,1, 0,061, sobre 10,23, 11,23, aliás. E agora vamos resolver o resto no Python. Vamos lá. 2,1 menos 0,061 dividido por 11,23. 2,09456. x3, aproximadamente 2,09456. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2. Use o método de Newton para encontrar raiz sexta de 2 correta até a oitava casa decimal. Como é que a gente vai resolver esse problema usando o método de Newton? Né? Vai tentar aproximar usando o método de Newton. Então, veja só, a raiz, eu vou dizer que é x é igual a minha raiz sexta de 2. Olha, eu poderia levar os dois lados dessa equação, poderia levar esse lado aqui a sexta e esse lado aqui a sexta. E aí eu ficaria com x a sexta igual a 2. Eu poderia dizer que x a sexta menos 2 é igual a 0. Pronto. Então, encontrar a raiz sexta de 2 pode ser interpretado como um problema de encontrar uma raiz. E aí eu posso dizer que a minha f de x, eu quero encontrar a raiz de f de x, é x a sexta menos 2. Aproveito logo calcular a minha derivada, né? F' de x vai ser 6x a quinta. A gente volta lá no exemplo anterior para a gente ver a fórmula. Como é a fórmula para encontrar? Está aqui. Ó. X n mais 1 é igual a xn menos f de x n sobre f' de x n. Nesse problema aqui, eu vou resolver um pouquinho diferente do que do outro. A gente poderia fazer na mão, né, todas as etapas, mas a gente vai resolver usando uma planilha eletrônica agora. Uma planilha pode resolver também esse problema de maneira simples, certo? Eu vou apenas chutar uma solução inicial aqui, eu vou calcular em x1 igual a 1. É uma escolha arbitrária. Você pode escolher outro número e verificar se vai ser melhor ou pior. Então, eu vou abrir aqui pela terceira vez. Agora, com o Excel aberto, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar um índice aqui, só para saber quantas vezes eu estou fazendo minhas iterações. Então, clica no picotinho, arrasta para baixo, segurando Ctrl. Eu vou até a 7ª iteração. Eu vou chamar aqui essa coluna B de x, onde eu vou colocar os valores de x, né? A coluna C vai ser o f de x. E a coluna D vai ser o f' de x. Deixa tudo centralizado. Fica mais bonitinho. O primeiro valor que a gente chutou foi 1. Então, quem é o f de 1? Vai ser igual a esse aqui, B2 elevado a sexta menos 2. Enter. Pronto. E quem é a sua derivada?
vai ser esse valor aqui, aliás, vai ser 6 vezes esse valor aqui elevado à quinta. Então, a gente já tem aqui os valores iniciais. O meu f, opa, vou mudar aqui. O meu f de 1 é igual a menos 1. E o meu f' de 1 é igual a 6. Vamos calcular quem é o x2, o próximo ponto. Agora, quem vai ser o próximo ponto x? Vamos escrever. O x menos o f dividido pelo f'. Enter. Pronto. Está aqui. Eu vou clicar aqui no picotinho e arrastar, porque ele vai calcular o valor de f usando agora o valor da célula B3. E vou clicar aqui também no picotinho e vou arrastar, porque ele vai calcular agora a derivada usando o valor da célula B1. B3, aliás. Se eu clicar aqui e arrastar para baixo, ele atualiza os valores. Eu posso clicar aqui os dois e arrastar ao mesmo tempo para baixo, no picotinho. Clique e arrasta para baixo. Clique as duas aqui e arrasta para baixo. Por que eu tenho que arrastar essas duas juntas e essa aqui separada? Porque o valor dessa célula B6 depende do valor da célula C5 e D5. E os valores de C6 e D6 dependem do valor da célula B6. A gente já está chegando perto, porque olha, até a quarta decimal ele não está mais mudando. Então vamos lá, vamos iterar mais uma vez aqui desses dois. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pronto. Até a oitava casa não houve mais mudança. Até a oitava casa decimal não houve mais mudança. Então, isso é uma forma simples de você também usar o método de Newton. Né? Dá para montar uma planilha mais eficiente do que essa. Essa foi apenas para ilustrar como a gente pode usar o método de Newton, como pode utilizar uma planilha eletrônica para programar o método de Newton, sem necessariamente utilizar uma linguagem de programação. Então, eu posso dizer que a raiz sexta de 2 é aproximadamente 1,2246205. Utilizando o Excel, você pode implementar o método de Newton de maneira simples, né, para esse problema, encontrar essa raiz. Próximo exemplo. Exemplo 3. Encontre a raiz da equação cosseno de x igual a x, correta até a sexta casa decimal. Bom, essa equação a gente já apresentou mais atrás, né? Uma equação transcendental, você não consegue resolvê-la exatamente, assim, analiticamente você não consegue resolver. Então você precisa de um método numérico para conseguir fazer essa solução, encontrar essa solução. E o método numérico que nós vamos utilizar é exatamente o método de Newton. Então eu vou reescrever aqui, de uma maneira um pouco diferente. Cosseno de x é igual a x. Eu posso dizer que cosseno de x menos x é igual a zero. Ora, se eu estou igualando a zero, eu posso transformar isso aqui num problema de raízes, né? Chamar isso aqui de um f de x. Um f de x igual a zero. É exatamente o que a gente já vem tratando. Então, eu vou dizer que f de x é igual a cosseno de x menos x. Já tenho aqui a minha função. Mas eu preciso também da derivada dela. Então, vamos derivar aqui f' de x, derivada do cosseno, menos o seno de x. Derivada de x vai dar menos 1. Essa é a minha derivada. Agora, a gente precisa saber uma posição inicial, onde a gente vai colocar o nosso x1. Qual valor a gente colocaria? Uma boa prática é você dar uma olhada no gráfico da função para ver por onde ele passa.
Vamos abrir aqui o Python, construir um gráfico, ver mais ou menos por onde ela está seguindo. Então, vou importar aqui as bibliotecas, import numpy as np, import matplotlib.pyplot.splt. Eu vou definir o x, eu vou pegar de menos p.py até menos pi até pi, indo de 0.1, quantidade boa de pontos. Vou chamar y1. São duas funções aqui. O cosseno de x, então y vou chamar de cosseno de x. Opa, você tem que ter um numpy. Pronto. E o y2 eu vou chamar de x, né? São duas funções. Agora vamos gerar o gráfico, né? plt.plot x, y1, x, y2. Eu vou botar um grid para facilitar a nossa vida e um plt.show. Pronto, olha só. Vamos avaliar aqui onde esse ponto está tocando. Vou uma canetinha aqui. Pronto. Olha, as duas retas estão se encontrando aqui. Esse ponto está entre 0 e 1 e está relativamente próximo de 1. Está pertinho de 1 aqui, aqui está perto. E aqui entre 0 e 1 também. Então, vai estar nesse setor aqui, vai estar pertinho de 1. Então, meu chute inicial, eu vou chutar inicialmente que o meu x1 é igual a 1. E vamos iniciar o procedimento. Xn mais 1 é igual a xn menos f de xn sobre f' de xn. E aí eu posso dizer o seguinte, que o xn mais 1 é igual a xn menos. A função é cosseno de xn menos xn sobre a sua derivada. Vai ser seno de xn menos, né? Menos 1. Também para não confundir com o outro sinal de menos. Eu vou mexer um pouco nessa fórmula ainda. N mais 1 é igual a xn. Eu vou pegar esse sinal de menos aqui e vou dividir com esse sinal de menos. É como se eu colocasse esse sinal e esse sinal em evidência e dividisse por esse outro sinal de menos. Vai ficar mais cosseno de xn menos xn sobre 1 mais o seno de xn. Para manter a coerência, vou voltar a transformar isso aqui em menos e vou trocar esse sinal aqui. E o sinal que eu ponho é o cosseno, que é como se tivesse um mais aqui. Então, xn mais 1 é igual a xn menos cosseno de xn sobre 1 mais o seno de xn. Isso aqui é só para deixar a leitura um pouco melhor. De repente pode ser que você não sinta falta de fazer isso. Pode trabalhar com sinais de menos. Bom, a gente já fez usando o Python apenas como calculadora. Já resolvemos utilizando uma planilha eletrônica. Mas agora a gente pode usar o Python para, de fato, programar uma solução para essa equação. Então, vamos abrir o Python. Eu vou fazer a importação das bibliotecas numéricas, né? Import numpy as np. Vou criar um vetor de zeros.
na verdade não é arrange, é zeros. Eu vou criar com o tamanho 9. Eu não sei quantas interações serão necessárias, eu vou botar tamanho 9. Vou fazer um laço for, n in range vai de 1 até 8. Lembrando que ele é 9, né, mas ele começa a contar do zero. No Python, os vetores começam a contar a partir da posição 0. Então vamos lá. Então, x n é igual. Aliás, eu posso fazer assim. Vou começar da posição 0 até 8. Então, eu vou calcular o n mais 1. Então, vai ser x n, vamos olhar aqui, menos x n menos np cosseno, cosseno de x n, tudo isso aqui dividido por 1 mais np seno de x n. Vou para cada iteração dessa, para ele exibir o x n mais 1, aliás, exibir o x n mais 1 e pular uma linha. Enter, Enter de novo, pronto. Aí está. Dá para ver que aqui, desse ponto aqui, ele já bateu, né? Aqui já não tem mais mudanças, né? Aqui já não tem mais nenhuma mudança. Então ele converge aqui. Ele tem n mais 1, né? Então o primeiro n foi 0. Então aqui o x2, x3, x4. No x5 ele estabiliza. No x5 não tem mais mudanças. Então, assim, na verdade, o x4 e o x5 eles já são iguais até a sexta casa decimal, né? Na verdade, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? É a oitava casa decimal, eles são iguais. Então, a solução é essa. Até a sexta casa decimal, 0,739085. Vamos anotar esse número aqui. Então, a solução que ele busca, aqui a resposta, é 0,739 085. Essa é a resposta para esse problema. Na próxima aula faremos exercícios sobre esse método de Newton. Vamos fazer mais alguns problemas. Esses agora foram alguns exemplos de aplicação. Vamos resolver exercícios na próxima aula. Obrigado por assistir.